Manual de correção da redação, competência 2. Na minha opinião, como eu falei para vocês, é a competência mais importante das 5 competências da correção da redação do Enem. Por quê? Porque ela é um tripé, né? São 3 itens dentro de uma mesma competência que são analisados. E a gente vai analisar esses 3 itens hoje, de forma detalhada, cada um dos 3, certo? O que é o tripé da redação do Enem dentro da competência 2, né? Compreender a proposta de redação, ou seja, compreender o tema, e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Então, aqui é o que a redação do Enem chama de repertório sociocultural produtivo. Então, repertório é o segundo item. E para fechar o tripé, é desenvolver o tema, né, que é compreender a proposta de redação, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, dissertação argumentativa, entender e desenvolver esse gênero textual, esse tipo de texto, essa tipologia textual em prosa. Então, novamente, tripé do texto, compreender a proposta de redação é o primeiro passo, entender o que é o texto dissertativo argumentativo e executar esse texto. E, por fim, o que o corretor vai avaliar nessa competência é a relação do repertório sociocultural produtivo. E não só produtivo, a gente vai ver que ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. São as 3 palavras que dominam aqui a competência 2 em relação ao repertório da redação, certo? Aqui é o sumário, são os itens avaliados, são os itens analisados nesse manual, né, do corretor, e ao longo da aula eu vou falar algumas coisas sobre isso, tá? Já adianto que eu não vou utilizar na aula de hoje o item 6 ali sobre descrição dos níveis, tá? A gente não vai avançar muito nessa descrição dos níveis, por quê? Na cartilha, né, nesse manual, né, do corretor, eles falam mais exemplos dos outros níveis. Eu vou focar hoje no nível 4 e nível 5, que é o nosso objetivo. Tá? Mas ali ele fala nível 1, né, tangência, aglomerado de palavras, traços constantes de outros tipos textuais que não o dissertativo argumentativo em prosa. O nível 2, que seria a nota 80, nessa competência específica, vai falar sobre parte de textos embrionárias, conclusão finalizada por frase incompleta, muitos trechos de cópias de textos motivadores. E nível 3, ó, repertório baseado nos textos motivadores, repertório não legitimado, repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Então, a gente não vai focar tanto, eu não vou focar tanto na aula de hoje, no nível 1, no nível 2 e no nível 3, mas eu vou focar mais no nível 4 e nível 5. Uma vez que o nosso objetivo é tirar 160 e 200 pontos na competência 2, eu vou focar na aula de hoje no nível 4 e nível 5, certo? Boa noite, Patrícia. Boa noite. Vamos lá, uma introduçãozinha. Ó, neste módulo do nosso curso, estudaremos as determinações da matriz de referência para a redação do Enem sobre a competência 2, na qual tratamos dos elementos essenciais da produção textual, ou seja, o tema e o tipo de texto. Na competência 2, então, avaliamos como o participante se apropria da proposta de redação, aplicando conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Então, aqui, iniciando, compreender o tema e compreender o tipo de texto. Tá? Vale salientar que a competência 2 exige uma avaliação bastante atenta, pois é a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que as outras competências se orientam, se organizam. Afinal, a não adequação a esses 2 elementos pode levar à anulação da redação, em caso de fuga temática, ou do não atendimento à tipologia textual exigida. Você sabe, um aluno, uma aluna que faz fuga temática ou que não atende à tipologia textual do texto dissertativo argumentativo, esse aluno zera a competência 2. E pode zerar, né, o texto do Enem. Né? Nesse sentido, observamos que a avaliação da redação da competência 2 deve ser feita sempre com esses 2 elementos, tema e tipo de texto. Então, peço que vocês, primeira coisa, o primeiro passo, a gente vai ver na aula de hoje, é compreender o comando de redação de forma muito clara, e todos aqueles elementos, a gente já teve aula sobre comando de redação, certo? Como é que eu faço a leitura atenta desse comando? Como é que eu utilizo esse comando para, de fato, executar uma boa redação? Né?
E a gente já teve algumas aulas sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, como é que eu faço cada um desses parágrafos. Então, isso vocês precisam entender. Esse é o ponto de partida da competência 2. É compreender o tema e compreender a proposta, né, o texto dissertativo, argumentativo em prosa. Depois, o terceiro nível dessa competência, que eu acho que é o mais importante para vocês, uma vez que, compreender o tema não é tão difícil, e compreender a tipologia textual, dissertativo, argumentativo também não é tão difícil. O mais difícil é o quê? É o tal do repertório, né? Repertório legitimado, que é o primeiro passo, o repertório pertinente, que é o segundo passo, o repertório produtivo, que é o terceiro passo dentro do repertório. A gente vai falar sobre esses três passos também na aula de hoje. Em outras palavras, para que a competência 2, na competência 2 de texto seja avaliado em um dos 5 níveis previstos, será fundamental realizarmos o estudo e avaliação de ambos os elementos. Esse é o que eu tinha falado para vocês. Desse modo, se um texto puder ser avaliado em determinado nível apenas pelo descritor do tema, isso não será suficiente para avaliá-lo de forma definitiva nesse nível. O que ele quer dizer? Não basta, alunos e alunas, não basta que vocês compreendam o tema, tá? E também não basta que vocês compreendam um tipo de texto. Vocês precisam compreender o tema e compreender o que é uma dissertação argumentativa. Não basta só compreender o tema sem fazer a dissertação argumentativa, e não basta saber o que é uma boa dissertação argumentativa sem compreender bem o tema. Eu acho que isso é óbvio para vocês, sabe? Sobre o estudo do tema, levamos em consideração uma produção que se adequa plenamente à proposta de redação apresentada, ou seja, avalia a capacidade do participante de trabalhar em seu texto todos os elementos da proposta de redação, né? Quando a proposta é abordada parcialmente, entendemos que o texto explora apenas o assunto, não articulando a discussão a frase temática. Vocês lembram que o comando tem 3 coisas? Eu tenho uma indicação argumentativa, que geralmente são as primeiras palavras do comando de redação, né? Que é a frase temática. Tá? Depois eu tenho um eixo central de comando de redação, né, que geralmente ali é o assunto, e eu tenho a localização geográfica ou temporal. Então, são 3 coisas de qualquer comando: indicação argumentativa, eixo central, localização geográfica e temporal, certo? Isso. O que ele está falando aqui de forma explícita? Se vocês não fazem essa divisão clara desses 3 itens, né, e se vocês não fazem aquela busca das palavras mágicas, né, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, o que isso significa? Que provavelmente vocês vão tender a fazer um tangenciamento de dizer o tema, não pontuando de forma agradável, de forma importante na competência 2. Na avaliação da tipologia textual, observamos principalmente questões ligadas à estrutura do texto dissertativo argumentativo clássico, ou seja, introdução, desenvolvimento, introdução, argumentação, né, no desenvolvimento e conclusão. Importante ressaltar que na competência 2, essas partes, né, introdução, argumentação e conclusão, são avaliadas do ponto de vista estrutural, o que é importante. Eles não estão avaliando na competência 2 a organização, que é avaliada na competência 3, nossa próxima aula. O que é avaliado em relação à tipologia textual aqui na competência 2 é a estrutura. Se existe introdução, se existe argumentação, se existe conclusão. E vocês vão dizer, Léo, isso é um pouco óbvio, né? Desse momento do ano já é óbvio para vocês. Ao mesmo tempo que é óbvio a questão da leitura do comando, aquelas questões que eu já falei, certo? Certo. Então, o que vai pegar mais para vocês? O que vai ser maior dificuldade, maior empecilho, em geral, nos textos que a gente lê de vocês? É o quê? Repertório, né? Além disso, será determinante para o bom desempenho do participante uma discussão que traga, aqui, referências e argumentos de seu próprio repertório sociocultural, extrapolando os textos motivadores da prova. Então, quando eu recebo a pergunta, né, muitos de vocês já fizeram essa pergunta, já refletiram sobre isso, será que eu posso utilizar algo que está no texto de apoio? Resposta, de preferência, não. Por quê? Porque vocês precisam, está dito de forma explícita no manual, vocês precisam extrapolar, vocês precisam ir além, vocês precisam pular esses textos motivadores. O texto motivador está ali para justamente motivar, para impulsionar vocês, né, para dar uma ideia, uma base do que a banca espera, que vocês compreendam esse tema e que a partir da compreensão desse tema vocês possam argumentar de forma consistente com um repertório sociocultural que extrapola esse texto motivador. Em contrapartida, serão penalizados aqueles textos em que o participante apresenta repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores. É claro, nesse momento do ano, né, a partir das nossas aulas que nós tivemos, eu não espero que vocês façam isso, certo? Matriz de referência da competência. Vocês lembram, não sei se vocês lembram da aula 1, eu mostrei a matriz de referência, os 5 níveis, né? Nível 1,
né, que é a nota 40, nível 2, que é a nota 80, nível 3, que é a nota 120, nível 4, que é a nota 160, nível 5, que é a nota 200 da competência 2. Isso tem em todas as competências, né, todos os níveis. Não, o que seria, então, por exemplo, o nível 0 aí? Bom, seria a fuga ao tema, né? Por exemplo, não compreender o tema, ou não compreender que existe o texto dissertativo argumentativo, isso não é feito, né? Escreve poema, escreve uma carta, escreve outra tipologia textual, né? Então, ó, nosso objetivo é o nível 5, né? Então, começa a leitura por ele. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Atenção às palavras, argumentação consistente, repertório produtivo e excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. E aí vocês vão me dizer, Léo, eu não sei o que é consistente, eu não sei o que é produtivo, eu não sei o que é excelente. Bom, vamos ver isso, tá? No próximo slide. Nível 4, só para fechar a leitura dos 5 níveis, né, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. O 3, argumentação previsível e domínio mediano. O 2, desenvolve o tema recomenda a cópia de textos, dos textos motivadores ou domínio suficiente do texto. E o 1, tangenciamento do tema, domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outras tipologias textuais. Então, nosso foco é o nível 5. Atentem para o nível 5, tá? E vejam a diferença do nível 4 para o nível 5, né? Argumentação consistente nos dois, bom domínio para um excelente domínio, né? E o repertório sociocultural produtivo, isso é que distingue a competência 5 da competência, o nível 5, perdão, da competência 2 para o nível 4 da competência 2. Aqui isso é importante vocês entenderem, né? Eu já havia falado isso na competência 1, há uma matriz de referência. Essa é a matriz de referência dos 5 níveis, tá? Isso é uma matriz de referência. Porém, existe a grade específica da competência. O que é a grade específica da competência? É como o corretor, ele se depara com um texto e como ele corrige esse texto na competência específica, tá? Aqui está a grade específica. Eu peço que vocês prestem muita atenção aqui, né? Depois vocês vão ter acesso ao em PDF, sim. Mas eu só recomendo que vocês já tirem uma foto disso, ou tirem um print disso, ou escrevam isso no caderno de vocês, no caderno de redação de vocês, que eu pedi lá no início do ano. Espero que vocês tenham um caderno para redação. Então, vamos lá. Foco novamente no nível 5, tá? Então, vocês percebem que de forma muito clara que, de fato, é um tripé. Eu tenho 3 colunas, certo? A primeira coluna é sobre o tema. A segunda coluna, intermediária, é sobre a tipologia textual, dissertativo argumentativo. E a terceira coluna é sobre repertório. Então, tema, dissertativo argumentativo e repertório, nessa ordem, tá? Nível 1, tangência ao tema. Nível 2, abordagem completa do tema. Léo, então tu quer me dizer que em relação ao tema, eu tangencio no nível 1, tu já me falou que o nível 0 é fuga ao tema, né? Bom, qual a diferença do tangenciamento do nível 1 para a fuga do nível 0? Bom, tangenciamento é você chegar muito perto, mas não comentar sobre isso. Tangenciamento na matemática, você tem um círculo, a reta tangente, a reta que passa em um ponto do círculo, né? Tangente. Então, digamos que nosso objetivo seria acertar o meio do círculo, você acerta uma ponta do círculo, né? Tangenciando este tema ao invés de acertar no meio. Então, o tema é isso. Tá? Principalmente a base o entendimento do comando, da frase temática, né? Diferenciar o que é indicação argumentativa, o eixo central do comando, localização geográfica temporal, né? Buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada na nossa frase temática. Diferenciar o que eu já falei para vocês também, outras 3 coisas do comando, além do eixo central, além da indicação argumentativa, além da localização, que eu tenho o tema, que eu tenho o assunto e que eu tenho o eixo temático, certo? Tenho o tema, que é a frase temática, eu tenho o assunto, que inclusive vocês viram ali quando eu li, que falou que às vezes vocês sabem o assunto, mas não falam do tema. E também reconhecer que isso está dentro de um eixo temático. Por que é importante saber isso? Porque logo ali no repertório vocês podem articular eixo temático e assunto no tema. Vamos agora para a parte central. Tá?
Léo, o que é parte embrionária, tá? Porque aqui no nível 5, vamos ao nosso nível 5, é o nosso objetivo, tá? Aqui diz que o texto tem 3 partes. Tem introdução, tem argumentação e tem conclusão, né? Isso. Nenhuma delas pode ser embrionária, Léo. Isso. O que é embrionária? A gente já vai indo na sequência. Vocês vejam aqui de forma atenta que o que muda do nível 4 para o nível 5, né? É o repertório só. Ó. Repertório legitimado e pertinente ao tema, mas com uso improdutivo. Já o nível 5, repertório legitimado e pertinente com uso produtivo. De forma rápida, a gente vai ver isso na sequência também, mas de forma rápida. Repertório legitimado, que está amparado em alguma área do conhecimento. Repertório pertinente, está amparado em alguma área do conhecimento, isso é o repertório legitimado, mas pertinente ao assunto, ao tema, ao eixo temático. E uso produtivo é como esse repertório, que é legitimado e pertinente, ele é articulado na tua discussão, no teu texto, na tua proposição argumentativa. Porque às vezes vocês têm repertório legitimado e pertinente, mas vocês não fazem uso produtivo desse repertório. Isso é muito comum em textos, né? Essa é uma das grandes deficiências de vocês. É articular o conhecimento que vocês, né, têm, né, algum conhecimento daquele assunto, daquele tema, daquele eixo temático, na frase temática, no tema específico. Tá? Vamos ali para o nível 3. Ó. Aqui já, se tem uma parte embrionária, seja da introdução, seja da argumentação, seja da conclusão, se tem uma parte embrionária, já não pode ser nível 4 e nível 5. Tá? Atenção aqui, ó. Aqui é E, ou, aqui é E, aqui é E, aqui é E, aqui é E, aqui é E também, aqui é E também, aqui é E também. Tá? Repertório baseado nos textos motivadores. E ou repertório não legitimado. E ou repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Novamente, o nosso foco é nível 5, no máximo nível 4. Para fechar o nível 2, duas partes embrionárias, né? É um texto bem precário, uma vez que se tem partes embrionárias de introdução, momento e conclusão, não entendeu a tipologia, né? Ou ainda, conclusão finalizada por frase incompleta. Textos que apresentam muitos trechos de cópias dos textos motivadores não devem ultrapassar esse nível. Então, bem básico aqui, bem explícito isso. Vamos dar seguimento ao manual. Como apontado anteriormente, verifica-se na competência 2 a abordagem completa do tema e o cumprimento do tipo do texto solicitado na proposta dissertativa argumentativa em prosa, além da mobilização do repertório sociocultural para a construção da argumentação. Esse é o tripé que eu tanto falo para vocês, da competência 2. Enquanto na competência 3, vocês lembram que tem 4 palavras mágicas, né? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar o que? Informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa do ponto de vista. Aqui são 3 palavras. Em relação ao tipo textual e à complexidade de seu estudo, consideramos que em uma avaliação em larga escala, olha só, isso o manual está dizendo, não seria viável um aprofundamento nos meandros desse conceito, pois geraria conflitos de interpretações pela diversidade de discussões teórico-críticas sobre o assunto. Por isso, a avaliação do tipo textual será centralizada na verificação da proporcionalidade das partes. Ou seja, se a introdução, se a argumentação e se a conclusão. Somente isso é visto em relação à tipologia dissertativa argumentativa na competência 2. Isso deixa bem claro para mim o quê? Que vocês precisam, de fato, se preocupar com o repertório. Esse é o eixo principal, na minha visão, da competência 2. E esse é um dos motivos de toda semana a gente dar um tema para vocês, né, de redação, para vocês pensarem nesse tema, se possível escreverem e entregarem, se possível ter essa redação orientada corrigida. E toda semana eu tenho colocado uma aula à disposição para quem tem interesse em aprofundar de fato esse repertório, nesse tema, nesse assunto, nesse eixo temático. Tá? Nesse sentido, os textos avaliados nos níveis 1, 2 e 3 possuem alguma deficiência na abordagem do tema ou na tipologia textual. Isso ficou bem claro ali na leitura, né, da grade específica. Tanto o nível 1, quanto o nível 2, quanto o nível 3, eles têm alguma deficiência na abordagem ao tema, ou, que é a primeira coluna, tá? Ou na segunda coluna, que fala sobre o entendimento do dissertativo argumentativo, né? O atendimento pleno, a abordagem completa da proposta temática e o tipo textual serão pré-requisitos, né, para que o participante pule para o nível 4 ou nível 5.
Qual a diferença, portanto, do nível 4 para o nível 5? Como eu fiz a leitura de forma rápida ali para vocês, o uso do repertório de forma produtiva, né? E sua pertinência ao tema. Certo? Vamos lá, algumas palavrinhas, né? Termos importantes para a aplicação da grade específica da competência 2. Tema. O tema definido a partir da frase temática que é apresentada. Em 2018, já que esse manual aqui foi lançado em 2020, né? Em relação à prova de 2018, provavelmente esse manual, né, ele foi feito ali, com base, né, ainda não tinham projetado qual seria o tema ali da redação de 2019, então eles tomaram como referência a base de 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Espera-se que o participante compreenda e aborde o tema de forma completa, apresentando o controle de dados e a manipulação do comportamento e ou as consequências, os efeitos e os exemplos do ato de. O que é isso aqui, se vocês pensarem? É o tópico frasal que eu falo para vocês, né? Causa, consequência, campo, confronto argumentativo. Exemplo é um tipo de estratégia argumentativa e estratégia introdutiva. Porque aqui, ó, apresentando o controle de dados na internet e a manipulação do comportamento do usuário, isso é dissertar, tá? A partir do momento que vocês colocam consequência, efeito, exemplos, vocês estão mais argumentando. Certo? Portanto, textos que abordam exclusivamente tecnologia, mídia e outros assuntos, sem sequer mencionar internet ou qualquer elemento do universo da internet, não terão abordado sequer o assunto mais geral da prova e deverão ser avaliados como fuga ao tema. Aqui ele só dá um exemplo, isso pode ser feito para outros comandos, tá? Tangência, o que é a tangência? Que eu havia falado, círculo, reta tangente, passa na borda, mas não centraliza, né? A tangência é observada naqueles textos que apenas resvalam o tema, né? A tangência ao tema caracteriza por uma abordagem incompleta dos elementos relacionados a ele. Essa abordagem parcial demonstra dificuldades de leitura e interpretação que prejudicam a avaliação do texto elaborado pelo participante. Portanto, façam a leitura atenta do comando de redação. Esse é o primeiro passo da redação do Enem. É a leitura atenta do comando de redação. E a interpretação é o segundo passo, é buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, qualquer forma que vocês queiram chamar isso, mas vocês precisam interpretar esse comando, que tem uma indicação argumentativa, que tem um eixo central, que tem uma localização geográfica, e que vocês utilizem isso ao longo do texto. Ainda, vocês precisam compreender na competência 2 o que é um texto argumentativo, além de compreender o tema, primeiro item, além de compreender tangência, segundo item. Terceiro item que o meu manual traz é compreender o que é o texto argumentativo. Nesse momento do ano, vocês já compreenderam bastante o que é isso, né? Mas espera-se que um texto argumentativo defenda um ponto de vista, tese clara na introdução, certo? Sobre determinado assunto, por meio de articulações consistentes entre os significados, como argumentos, exemplificações, citações, né, estratégias argumentativas, para convencer o leitor de que a ideia defendida é plausível. Qual o objetivo de você, aluno? Convencer o leitor que está lendo que a tua ideia, que a tua tese, que a tua opinião é forte relacionada a esse problema que é dado no dia da redação do Enem, que você expôs no fim da introdução, que você tem uma tese clara, com 2 argumentos fortes, esses 2 argumentos serão desenvolvidos em cada um dos seus desenvolvimentos, e que, mediante a leitura desse texto, o corretor perceba que você é um aluno que não precisa ser craque numa redação, né? Que não precisa... que muitas vezes vocês têm isso, né? Eu preciso fazer um texto perfeito para tirar 1000 na redação do Enem. Olha, de fato, 1000 é mais difícil, né? A gente tem algumas dezenas de alunos que conseguem isso, mas cada vez tem ficado mais difícil, né? Mas vocês não precisam tirar 1000. Nosso objetivo aqui é tirar mais de 900. Tá? Lembramos que a organização e o desenvolvimento da argumentação serão avaliados na competência 3. Né? Então, pessoal, organização, né? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa de ponto de vista, isso é visto somente na competência 3, que é a próxima aula. Na competência 2, identificaremos. Então, novamente, tipologia exigida ou a presença de traços constantes dos outros tipos textuais, bem como a proporção entre as partes, ou seja, introdução, argumentação, conclusão, ou seja, se há partes embrionárias. Isso aqui tudo em relação ao texto dissertativo argumentativo.
Quarto item, traços constantes de outros tipos textuais. Bom, qualquer traço que não seja dissertação argumentativa, né? Não existe uma quantidade precisa de linhas de outros tipos textuais que determine o que são traços constantes. Por isso é preciso comparar o conjunto textual produzido pelo participante com a recorrência desses traços. Tá? 5, aqui é bem importante. O que é parte embrionária? Vocês lembram que para atingir o nível 4 e o nível 5, ambos abordam bem o tema, de forma completa, tá? Entenderam o que é o tema. Eles, tanto o nível 4 quanto o nível 5, não tem parte embrionária. Isso é que distingue o nível 1, o nível 2 e o nível 3 nessa competência. E a diferença no terceiro item, que é o repertório, é o uso produtivo. Né? Legitimado e pertinente pode acontecer, mas o uso produtivo distingue o nível 4 do nível 5, certo? Nós vamos falar aqui da parte embrionária. Há partes embrionárias no texto argumentativo quando a introdução, vírgula, a argumentação e ou a conclusão são muito curtas devido à sua pouca produção. Naquela aula sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, quando eu dei algumas ideias para vocês de períodos, se vocês lembrarem, na introdução eu falei que tinham 3 períodos mínimos, estratégia introdutiva de uma expansão e de explicitação da tese com argumentos, né? Se vocês lembrarem que no desenvolvimento eu falei sobre a existência necessária de uns 4 períodos a 5, que tem um tópico fresal, que tem uma estratégia argumentativa, que tem uma expansão de estratégia, que tem causa como opção, mas necessita também aplicação social com o fechamento desse parágrafo, aí são 4 ou 5 períodos. Quando eu digo para vocês que na conclusão tem que ter um articulador longo com retomada de tese, no mínimo 2 propostas, na verdade uma basta, segundo o manual da competência 5, que veremos ainda, né? E com o fechamento dessa proposta de conclusão, né? Esses períodos mínimos é justamente para evitar essa pouca produção, que seria essa pouca produção uma indicação de parte embrionária com nível 3 para baixo. Né? Nível 4, se você tem uma parte embrionária, ou seja, se você tem um parágrafo, basta um parágrafo para você não atingir o nível 4 e o nível 5. Então, vocês entendem a importância dos parágrafos serem bem feitos, bem expostos, bem expandidos. Densidade argumentativa, vocês lembram desse termo? Densidade argumentativa? O quanto de conteúdo, o quanto de expansão, o quanto de relação com a tua tese tem a tua argumentação. Tá? Ainda, sexto item, o que é repertório? E aqui eu acho que é o item mais importante dessa competência. Elemento importante para a redação do Enem, e requisito fundamental para que o participante atinja notas mais altas. Vocês têm dúvidas que o corretor ele analisa de forma muito carinhosa o repertório? O repertório sociocultural configura como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que de alguma forma contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, contribui como argumento. Vocês vão lembrar do repertório nas estratégias introdutivas, nas estratégias argumentativas. Alguns elementos que podem caracterizar os repertórios esperados são provas concretas, dados ou fatos sobre o tema. Exemplos, fatos similares ou relacionados ao tema. Autoridades, terceiro item aqui, ó, citação de especialistas no tema. Lógica, como causa e consequência, por exemplo. E senso comum, que as pessoas em geral pensam sobre o tema. Essa é uma referência teórica que o manual traz. Então, vamos lá. Alguns repertórios, segundo a cartilha. Prova concreta, exemplo, autoridade, lógica e senso comum. Aqui ele dá 5 exemplos, né? Há outras opções também, né? A gente já viu isso em outras aulas. Tipos de repertório, ó. Repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Tá bom. Pode ter um texto que copia muito o texto motivador e aqui tem mais de 7 linhas, mas esse texto pode ter 7 linhas com cópia, né? Que seria algo bem ruim, essas linhas seriam retiradas e o aluno poderia zerar o texto justamente por ter menos que 7 linhas, tá? Porque as linhas copiadas são anuladas pelo corretor, o corretor não considera essa linha como produção, tá? Repertório aqui, ó, vamos ver, A, B, repertório baseado nos textos motivadores, tá bom? Pergunta clássica, Léo, eu posso fazer paráfrase do texto motivador, da coletânea, né, do texto de apoio? Olha, poder tu pode, mas isso tende a ter um repertório baseado no texto motivador, e quem está falando é o manual, não sou eu. O participante pode tanto realizar uma paráfrase bem próxima ao original,
apenas trocando palavras e expressões, por exemplo, ou se apropriar melhor do que leu, mas ainda, olha só, mas ainda sem complementar com informações que extrapolem os textos motivadores. Então, aqui deixa bem claro que vocês precisam extrapolar os textos motivadores. Certo? Repertório não legitimado. O que é o repertório não legitimado? É aquele que não tem respaldo em áreas do conhecimento. Né? Novamente, as palavras mágicas. Legitimado, pertinente, produtivo. Tá? Primeiro item, repertório não legitimado. É o repertório que não tem respaldo nas áreas do conhecimento. Certo? Pessoal, tudo bem por enquanto? Estão escutando bem? Tá tudo certo? Sim. Beleza. C. Repertório legitimado. O que é o repertório legitimado? Bom, se o legitimado é não respaldado nas áreas do conhecimento, o legitimado é com respaldo, né? A gente já falou sobre isso também nas aulas de estratégia, mas, ó, conceitos e suas definições. Então, vocês podem conceituar algo e definir algo, isso é considerado um repertório legitimado. Vocês lembram da estratégia introdutiva, baseada em definição, baseada em conceituação? Informações, citações ou fatos e ou referências a áreas do conhecimento, tais como. Pessoal, basicamente pode tudo, tá? Fatos ou períodos históricos reconhecidos, autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, etc. Léo, posso citar música? Pode. Posso citar peça? Pode. Pode citar obra? Pode. Pode citar poeta? Pode. Pode citar filme? Pode. Escultura? Pode. Referência a áreas do conhecimento e outros profissionais, como sociologia, sociólogos, filosofia, filósofos, literatura, escritores, poetas, autores, educação, educadores, medicina, médicos, linguística, linguistas, etc. Referência a estudos ou pesquisas, referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, etc., desde que conhecidos. Né, desde que conhecidos. Léo, posso citar este cantor específico que é conhecido no Brasil? Pode. Vai ser considerado um repertório legitimado? Sim. Legitimado, sim. Agora, pertinente e produtivo é outra conversa. Repertório legitimado é aquele que tem respaldo em alguma área do conhecimento. Tá? Referência aos meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídias, jornais. Aqui eles citam alguns exemplos. Tá? O Globo, Veja, Rede Globo, Folha de São Paulo. Léo, eu não concordo com esses meios de comunicação. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo que para o MEC, o INEP, os meios de comunicação são repertórios legitimados. Atenção, as informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes no texto motivadores. Entenderam? Acho que foi bem nítido agora, né? Que a existência de uma informação no texto motivador, na coletânea, um texto de apoio de uma área legitimada em área de conhecimento. Se vocês fizerem paráfrase disso, não é considerado legitimado. Ainda, 7 e 8, para a gente fechar. Pertinência. Trata-se da associação do repertório legitimado, baseado em alguma área do conhecimento, ao menos a um dos elementos do tema. A associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos e hipônimos. O que é isso? É aquilo que eu falei lá da leitura do comando, tá? As palavras mágicas lá da leitura, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada. Então, vocês precisam relacionar esse repertório legitimado com o tema. Né? Trata-se da associação do repertório legitimado ao menos a um dos elementos do tema. Pergunta que vocês precisam se fazer. Esse repertório que eu estou articulando na minha cabeça para citar neste tema de redação, ele tem um dos elementos do comando? Ele tem alguma relação? E ainda, se tem essa relação, como é que eu vou fazer o vínculo desse repertório de discussão proposta? Ainda que de forma pontual, olha só, aqui de forma explícita. Então, o repertório tem que ser legitimado, o repertório tem que ser pertinente, o repertório tem que ser produtivo. Legitimado em alguma área do conhecimento, pertinente se há uma associação do repertório legitimado a um dos elementos do tema, e produtivo é como vocês vinculam esse repertório à discussão, ainda que de forma pontual. Importante, vocês precisam ter isso na cabeça, legitimado e pertinente, e produto não produtivo. Legitimado, pertinente e produtivo. Agora, a gente vai passar para uma parte mais final aí, né, da leitura da cartilha, do corretor, que ele divide, tá?
Avaliação do tema, avaliação do tipo textual e avaliação do repertório. Na competência 2, são 3 níveis de avaliação, né? Primeiro, se avalia o tema. O aluno compreendeu o tema? Sim. Bom, pulamos. Então, esse aluno não vai atingir o nível 1 e o nível 0. Esse aluno ficará nos níveis 2, 3, 4 ou 5, tá? Agora, vamos ver a avaliação do tipo textual. Esse aluno, ele tem parte embrionária? Bom, se esse aluno não tem parte embrionária, né, zero parte embrionária, ele ficará no nível 4, nível 5. Esse é o nosso objetivo, certo? Depois, o corretor vai para a avaliação do repertório. Este repertório, ele é legitimado, pertinente e produtivo se corresponde a esses 3 itens do repertório. O aluno tende a atingir, portanto, qual nível? O nível 5. Se o uso não é produtivo, nível 4. Se há outros erros, aí, claro, a gente tem que avaliar na grade específica, o corretor vai avaliar isso, né? Vocês precisam se lembrar que um corretor Enem corrige dezenas de textos por dia. Ele recebe uma lote com dezenas de redações. Um dos objetivos de você, aluno, é deixar a correção de uma forma mais objetiva. Que o corretor, quando pegar um texto de vocês, ele olhe para o texto e veja esses itens presentes. Porque se os itens estiverem presentes, vocês concordam comigo que o corretor não vai tirar nota? Vocês podem entrar com um nível 5 na competência 2. Um aluno que compreendeu o tema, um aluno que não tem erro, né, não tem parte embrionária, tipologia textual, dissertivo nominativo, um aluno que tem repertório legitimado, pertinente e produtivo, ele sai com 200 pontos na competência 2. Certo? Aqui ele dá só um exemplo, tá? Por exemplo, aqui, a avaliação da abordagem ao tema, né? Que é o primeiro item. A primeira coisa que o autor vai ver se você é aluno aborda o tema. Né? Aqui ele dá um exemplo de 2018. Na leitura do comando é manipulação do comportamento e controle de dados, né? A menção manipulação do comportamento e ao controle de dados já pressupõe que o participante está tratando da internet, a não ser que ele prove o contrário. Por outro lado, é considerada incompleta a abordagem que se limita a assuntos parcialmente relacionados à proposta. Ele dá alguns exemplos, tá? Então, nesse ano, que era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ficou subentendido que essa manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados é na internet. Tá? Mas, se o aluno só falasse de internet ou elemento do universo da internet, eu dar alguns exemplos. Se o aluno falasse só da manipulação do comportamento do usuário na e ou pela internet, sem menção ao controle de dados, ou se o aluno falasse sobre o controle de dados na internet sem menção à manipulação do comportamento, esse aluno faria planejamento ao fogão tema. Então, esse é o primeiro passo da competência 2. E por isso que o primeiro passo da redação é o quê? É o comando de redação. A leitura atenta do comando de redação com a busca daquelas palavras-chave. Tá? Aqui ele dá alguns exemplos. Né? Então, o que seria internet? Né? Com a busca dos sinônimos. Né? O principal do comando é vocês buscarem sinônimos. Né? Então, aqui ele dá alguns exemplos. Tá? A lista não exaustiva, ou seja, a lista não acaba por aqui. Tá? O que é manipulação do comportamento do usuário? Tá? Então, ali também, essa lista é não exaustiva, a busca de alguns sinônimos que poderia aparecer no texto, na dissertação. Tá? Diversas opções. Né? Por isso que é importante o brainstorming, né? A chuva de ideias, antes da execução da redação. Somente pelo comando de redação, né? Buscando principalmente sinônimos aqui, pela internet, pela manipulação do comportamento do usuário e pelo controle de dados, né? Porque são 3 coisas nesse ano de 2018, o comando foi essas três palavras, né? Internet, manipulação do comportamento do usuário, pelo controle de dados, né? Então, primeiro passo, né? Primeiro passo é fazer a leitura do comando, tá? Acho que ficou bem nítido isso aqui. As palavras manipulação e controle, ainda que representem elementos distintos na abordagem temática, podem ser sinônimos. Portanto, ao encontrá-las no texto, é preciso verificar se elas estão atreladas ao comportamento do usuário ou a dados. E não pode ser dividido aqui, né? Em resumo, as sutilezas do tema
tenham atenção às sutilezas do tema, vocês precisam compreender todo o comando e escrever sobre ele, certo? Avaliação do tipo textual, segundo item. Primeiro item, tema. Segundo item, tipo textual. O nível 1 no tipo textual, tá? Nível 0 é não compreender o texto argumentativo, tá? O nível 1 é que ele descreve que é o seguinte tipo, ó, que é o uso de palavras justapostas, o que caracteriza o aglomerado de palavras do descritor no nível 1. Trata-se de textos precários e raros, tá? Que geralmente são avaliados nos níveis mais baixos das demais competências. Geralmente, o aluno nível 1 na competência 2, ele já é avaliado de forma precária também nas outras competências, tá? Outra possibilidade de avaliação da redação no nível 1 é a presença de traços constantes de outros tipos textuais, tá? Que não é o texto argumentativo. Relevante destacar que, ainda que a abordagem completa do tema ocorra, se a redação apresentar um dos descritores do nível 1, no que se refere à análise do tipo textual, ela não poderá ser avaliada nos níveis 2, 3, 4 ou 5. Ou seja, aluno, não basta você compreender o tema, não basta você fazer a abordagem completa ao tema, tá? Vocês lembram lá, a primeira coisa, a abordagem ao tema, né? A abordagem completa é a primeira coluna da grade específica. A grade central é a tipologia textual, tá? Se tem parte embrionária, não vai pular para nível 4, nível 5. É isso que está dito aqui de forma explícita. E se tem mais parte embrionária, é claro, vai ser mais baixo nível na competência 2. Quanto à avaliação do tipo textual, se a redação não se enquadra nos descritores do nível 1, é preciso considerar a proporcionalidade entre as partes do texto. Tá? Importante atentar para o fato de que a existência de duas partes embrionárias impede que o texto seja avaliado nos níveis 3, 4 ou 5. Vocês lembram que o nível 3 da competência 2 lá só podia ter uma parte embrionária, tá? Se tem duas partes embrionárias, já não pode ser nível 3. Por exemplo, se um texto apresenta introdução e conclusão em 2 linhas, isso é suficiente para manter a avaliação do escritor no nível 2. Para a avaliação no nível 3, a redação poderá conter apenas uma parte embrionária, foi o que eu falei agora. Por fim, para os níveis 4 e 5, não poderá haver nenhuma parte embrionária, que eu já falei para vocês na aula de hoje. Tá? Por fim, na avaliação, avaliou o tema, avaliou o tipo textual, a gente vai para a avaliação mais importante, na minha opinião, que é a avaliação de repertório. Tá? Que é a avaliação de repertório. A origem do repertório, a sua legitimação, a sua pertinência ao tema e o uso que o participante faz dele são os aspectos que determinarão a avaliação de uma redação dos níveis 2, 3, 4 ou 5. Tá? Primeiramente, lembrando que o nível 1 lá tinha muito o quê? Tinha muita cópia do texto motivador. Tá? Primeiramente, a primeira coisa que o autor faz em relação ao repertório, tá? Se está ligado ao texto motivador ou não. Primeira coisa. Tá? Se está ligado aos textos motivadores, é preciso diferenciar textos cujos argumentos são limitados a muitos trechos de cópias, daqueles apenas baseados, tá? Se é limitado ou se é baseado. Se a origem do repertório não está ligada aos textos motivadores, analisamos se, tá? Que aqui o que eu espero de vocês, tá? Bom, não está baseado em texto motivador. O que a gente vai analisar? Se informações, fatos, citações ou experiências vividas são ou não legitimados pelas áreas do conhecimento, tá? Então, o repertório, o primeiro passo é repertório legitimado. Bom, quando o repertório apresentou legitimação em outras áreas do conhecimento, o segundo passo é verificar o que? A pertinência, a segunda palavra, né? O segundo P. Isto é, se o repertório é associado ao menos um de seus elementos, os elementos do comando da redação, tá? Se é pertinente. Por fim, se o repertório apresenta legitimação e pertinência, LP vai para o outro P, que é o uso produtivo, ou seja, se ele está vinculado à discussão proposta pelo participante. Então, legitimado, pertinente e produtivo, nesta ordem, de cima para baixo, é como o corretor Enem avalia. Primeiro ele vê se o repertório é legitimado, se o repertório é pertinente, se o repertório é produtivo. Nos textos em que há repertório com uso produtivo, a pertinência do tema pode ser encontrada tanto, olha só, repertório produtivo, tá? A pertinência ao tema pode ser encontrada tanto na referência direta que o participante apresenta por meio de conceitos, informações, fatos ou citações, quanto no uso produtivo, que é feito do repertório legitimado. Da mesma forma, observa-se que
Se o texto apresenta repertório legitimado pertinente ao tema, mas sem uso produtivo, a pertinência ao tema poderá ser encontrada na referência direta ou não, a direta ou no uso que não é produtivo. Aqui ficou mais enrolado essa leitura. Exemplos, tá? Para a gente fechar a aula. Exemplos. Aqui ele dá um exemplo, tá? Em que o participante, ele cita Kant, tá? Kant é um repertório legitimado, certo, pessoal? Uma vez que ele é baseado numa área do conhecimento, na filosofia. Immanuel Kant, filósofo. E com pertinência ao tema na própria referência, né? Então, quando eu tinha lido aqui, ó, que nos textos em que há repertório com uso produtivo, a pertinência ao tema pode ser encontrada na referência direta que o participante apresenta, quanto no uso produtivo que é feito no repertório legitimado, tá? Então, você pode ter um repertório produtivo, tá? Com referência direta ou com uso produtivo. Eu sei que é um pouco difícil entender aqui, mas vamos para os exemplos que vai ficar mais fácil, tá? Então, esse exemplo 1 aqui, ó, fala sobre Kant, e a pertinência ao tema na própria referência, isto é, a informação utilizada associa uns elementos da proposta, a manipulação do comportamento. Então, na citação, no exemplo 1, esse aluno, essa aluna, ele coloca Kant com uma referência direta, que é a manipulação do comportamento. Tá? No entanto, ó, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Portanto, não há uso produtivo do repertório legitimado e pertinente. Tá? Não há uso produtivo. Por que essa citação não tem uso produtivo? Porque não há esse vínculo. Tá? Porque aqui, ó, segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento totalidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet. Vocês entendem a importância da conexão entre as partes do texto? Não basta uma citação direta ali, por quê? Porque isso não é um uso produtivo, pessoal. Tá? Acho que foi bem claro isso aí. Então, olha lá. Aqui é um resumo bem interessante, né? Então, repertório. Apresenta muita cópia? Sim ou não? Se tem muita cópia, é nível 2, no máximo. Tá? Se não, é baseado no texto motivadores? Sim, no máximo nível 3. Não. É legitimado em outros documentos? Conhecimento? Sim, esse é o nosso objetivo. Se não, no máximo nível 3. É pertinente? Sim. Então, se não é pertinente, também baixa no nível 3. Usa produtivo? Sim, nível 5, não nível 4. Acho que ficou bem claro aqui, né? Bem claro aqui os níveis, tá? Por fim, tá? Nesse manual, tá? A gente já está chegando aqui no final da aula. Nesse manual é colocado alguns exemplos, tá? Da mesma forma que a gente viu lá na competência 1, aqui na competência 2, em todas as competências, né? Ele descreve exemplos, tá? Ele descreve os níveis, na verdade, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, ter tangencial do tema, ter aglomerado de palavra e ter traço constante de outros tipos sexuais, isso é nível 1, tá? Nível 2, se tem parte de texto embrionária, se tem conclusão finalizada por fases incompletas, se tem muito trecho de copo motivador, isso é nível 2. Nível 3, repertório baseado em texto motivador, repertório não legitimado, repertório legitimado, mas não pertinente ao tema, isso é nível 3. Como o nosso nível, né, de objetivo aqui é o nível 4, nível 5, eu vou focar nisso, eu não vou detalhar os outros. Se vocês quiserem, vão no manual e façam a leitura dos outros níveis. Por que eu não coloco aqui? Porque senão a gente vai ficar muito tempo e já estou vendo que está quase no meu horário aqui, né? Então, eu recomendo a leitura dos exemplos sim no manual, tá? Mas não vou fazer todos porque não temos tempo aqui, tá? Vamos só ver algum exemplo aqui, ó. Repertório legitimado, mas não pertinente ao tema, tá? O exemplo 13 aborda o tema de forma completa, apresentando o controle de dados nas linhas 4 a 6, tá? Ele fala aqui o site, o aplicativo, tá? E a manipulação do comportamento do usuário está na linha 6 e 7. Além disso, podemos reconhecer que há 3 partes do texto descritivo argumentativo e nenhuma delas é embrionária. Tá? Então, aqui, o manual ele faz isso. Tá? Ele coloca um scanner, né, uma vista pedagógica de redação e analisa algumas coisas. Tá? Com o uso desses descritores, ó, elementos do tema aqui, problemas de tipologia aqui, repertório aqui, muitos trechos de cópias motivadores aqui. Então,
interessante vocês lerem essa cartilha e ver os exemplos aqui, né? Então, por exemplo, ó, elementos do tema tá aqui, né? Então, fala sobre site, aplicativo, e aqui tem Platão, ó, fechando o texto. Eu não gosto muito de fechar o texto com citação, tá? Mas aqui dá um exemplo, criar repertório nesse texto, tá? Quanto ao repertório, verifique se a referência direta à seguinte citação do trecho. Segundo Platão, importante não é apenas viver, mas viver bem. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento, uma vez que o participante utiliza a citação de um conhecido filósofo do período clássico da Grécia Antiga. Olha só, mas esse repertório não é pertinente ao tema. Isto é, essa informação não é mobilizada para atender a ao menos um dos elementos da proposta, que é a internet, manipulação do comportamento e controle de dados. Observa-se que não é possível estabelecer uma relação entre o repertório e o tema, nem de forma direta, porque a citação em si não traz referência a nenhum dos elementos do tema, nem por meio do uso produtivo que o participante faz a citação. Vocês viram? Então, a citação do Platão, eu estava dizendo que eu não gostava muito justamente por esse motivo. Porque é uma citação ali no final do texto, que não tem uma relação direta com o tema e muito menos não tem uso produtivo com o tema. Nota-se que a citação não contribui, nem mesmo que pontualmente, para a argumentação. Assim, nível 3. Podendo, inclusive, ser retirada, sem que prejudique o entendimento da redação. Entenderam quando eu falo que não basta colocar uma citação no texto? É por isso aqui, tá? É por isso aqui. Não é uma relação direta com o tema e não é uma relação produtiva com o tema. Níveis 4 e nível 5, como analisar os erros. A gente tem aqui diversos exemplos, tá? Eu vou deixar aqui para vocês depois verem isso, tá? Então, aqui tem um exemplo 14, né? De forma bem rápida aqui já consigo ver que essa aluna coloca, né, José Saramago numa estratégia introdutiva. Então, está sublinhado, né? Aqui está mostrando que há repertório, né? E aqui, por exemplo, a manipulação do comportamento do usuário, né? O algoritmo, né? Então, isso são formas do que? São elementos do tema, tá? Aqui, né, tem uma explicação sobre a correção. Aqui o nível 5, né, que é o nosso objetivo, tá? Abordagem completa do tema, certo? 3 partes do texto, nenhuma delas embrionárias, certo? Repertório legitimado e pertinente com uso produtivo. Esse é o nosso objetivo, tá? Exemplo 15, ó, novamente, ó, alterar o comportamento e a maneira, né, dos usuários. Skinner, aqui, Skinner né, tem uma teoria comportamental, esse aluno conhecido como behaviorismo, né, radical teoria comportamental, ou seja, esse aluno tem repertório, né, aqui ele fala de algoritmo, então aqui tem mais um exemplo de correção de redação, tá? Nesse caso aqui, ó, legitimado, pertinente e produtivo, portanto, nível 5. Tá? Mais uma, aqui, ó, tem Era Vargas, ou seja, tem outra área do conhecimento, tem manipulação do usuário aqui, retomando o elemento do tema, tá? Só para fechar, no primeiro parágrafo, referência a Era Vargas, que é legitimada pelas áreas do conhecimento, é usada pelo participante, certo? No segundo parágrafo, verificamos que o participante faz uso do repertório baseado nos textos motivadores, ou seja, ele reelabora informações do texto 3 da prova de redação, mantendo a ideia central da informação que entrega o infográfico. Todavia, em textos como esse, em que se pode notar a presença de repertórios de níveis diferentes da grade 2, devemos avaliar a redação no nível mais alto entre eles, portanto, nível 5, diferentemente do que vimos sobre a avaliação da competência 1 no módulo 3 e do que veremos sobre a avaliação das competências 3 e 4 nos módulos. Isso ocorre porque, com relação aos repertórios, não avaliamos predominância, exceto se houver de muitos textos de cópia, mas a presença, em ao menos um momento do texto, do melhor repertório possível. Vocês viram a diferença aqui? Ou seja, tem o repertório, né, legitimado, pertinente, produtivo? Bom, talvez isso seja eficiente, de fato, por si só, para atingir os 200 pontos, caso compreender o tema e caso não tenha parte embrionária. Tá? Ao contrário de outras competências, como a 13 e a 4 aqui. Tá? Certo? Manual de correção da redação, competência 2. Na minha opinião, a competência mais importante, porque se divide em 3 aspectos, e vocês precisam cumprir esses 3 aspectos. Abordagem completa ao tema, depois, atendimento ao tipo textual, dissertativo argumentativo em prosa, e depois, repertório legitimado, pertinente e produtivo. Espero que tenha ficado mais claro depois da aula de hoje.